concedeu, pela saúde de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, por o Senhor nos ter dado este momento, mais uma grande oportunidade de falarmos da tua palavra, mais uma grande oportunidade de podermos meditar na sua santa palavra e aprendermos um pouquinho de ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa começar com esse dia já nos abençoando com a tua presença, como o Senhor tem feito todos esses dias, abençoando o Senhor amado, o nosso guia Timur, o nosso motorista, todos os irmãos e irmãs que aqui estão conosco nesta viagem, que todos se sintam bem, que todos possam aprender de ti também, que nós possamos, ó Pai amado, glorificar e bendizer o teu nome a cada entardecer e ao anoitecer também, nós sejamos gratos pelo dia, Senhor. Te peço, venha ser conosco, nos abençoe, seja agora e para todos sempre. Amém. E amém. Eu quero começar com uma reflexão com vocês. Muitas vezes nós perguntamos muitas coisas para Deus, né? Você já parou para pensar quantos porquês você já fez a Deus? Por que isso, Senhor? Alguém já perguntou isso para o Senhor? Por que Deus? Por quê? Né? Às vezes uma situação difícil nós passamos, nós perguntamos, Senhor, por quê? Por quê? Mas já parou para pensar que às vezes nós podemos mudar a pergunta e perguntar para Deus, para quê? Não o porquê das coisas estarem acontecendo, mas para quê? Qual a finalidade? Né? Quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor nos conta que Jesus, já crucificado, ele faz uma pergunta para Deus, né? Em aramaico ele dizia assim, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que muitas vezes é traduzido como Deus meu, por que me desamparaste, né? Mas se a gente for buscar o original, na verdade Jesus, ele não pergunta, a pergunta que ele faz lá não é o porquê, mas é para quê, né? Ele estava passando por aquele momento, ele estava, claro, na sua forma de homem, cheio de dúvidas, né? Cheio de interrogações como nós. E ele sabia que tinha um propósito, então ele não queria questionar a Deus o porquê ele estava passando por aquilo, mas ele estava passando por aquilo e qual a finalidade. Eu sei que todos aqui se programaram, talvez uns com mais tempo, outros com menos tempo para virem a essa viagem. E eu sei que na correria, né? Tudo dia a dia, tudo. Nós fazemos as nossas orações, mas será que algum de nós aqui perguntou assim para Deus, depois de ter permitido, depois de sua viagem estar já finalizada, concretizada, né, para você vir, alguém perguntou para Deus, Senhor, eu estou indo nessa viagem, mas para quê? É difícil a gente perguntar isso, né, porque a gente, na nossa empolgação, nossos ânimos, né, a gente continua questionando a Deus muitas vezes, mas quando somos abençoados, nós esquecemos de perguntar para Deus, tá, Senhor, eu fui abençoado, mas para que eu fui abençoado? E eu quero dizer para você que Deus nos trouxe nessa viagem para nós sermos abençoados, mas também que nós seremos abençoadores, amém? Pessoas que estão lá nos aguardando, familiares, parentes e amigos, quando ouvirem nosso testemunho, quando ouvirem as nossas palavras, eles também sentirão o desejo de conhecer mais a Deus. Pode ser que eles tenham o desejo de fazer a vontade, fazer essa viagem, tenham vontade de viajar. Mas se não viajarem, mas que eles possam se aproximar do Senhor, amém? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito tremendo e grande na vida de cada um de vocês aqui nessa viagem, amém? Assim como vocês estão sendo abençoados, vocês também são abençoadores. Se você puder acompanhar comigo aí no livro de Atos dos Apóstolos, quem tiver sua Bíblia aí, tiver fácil e quiser abri-la, quiser abrir no seu celular aí, se você tiver, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17, amém? Nós estamos hoje indo para uma região, daqui a pouco o Timur vai falar para a gente sobre a história, a localização geográfica da cidade que nós estamos chegando. E nós estamos começando a caminhar, né, nos passos do cristianismo da igreja do primeiro século, né? Às vezes a gente fala assim, é o cristianismo primitivo, mas na nossa língua portuguesa o primitivo ficou um pouco pejorativo, né? Ficou um pouco tipo arcaico, desnecessário, antigo demais. Ultrapassado, obrigado. Inicial, né? E assim, coisa que era supérflua ou talvez sem perspectiva. Na verdade, o cristianismo não foi assim. Nós conhecemos que o cristianismo nunca foi primitivo, né? Na língua portuguesa, no sentido pejorativo, como eu falei, mas sempre foi algo grande, né? Um grande mover de Deus. Então nós vamos começar a passear agora pelos caminhos dos primeiros cristãos. Atos 11, Atos capítulo 11, versículo 17, diz assim, todos acharam aí? Quem está acompanhando? 11 e 17 de Atos, tá? Diz assim, ó, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem então eu,
quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? É interessante porque aqui nós estamos falando de judeus, praticantes do judaísmo do tempo de Cristo, até antes de Cristo já tinha a religião judaica, né? E eles estavam vendo o que o evangelho de Cristo estava fazendo com os gentios. Gentios no sentido de quem não era judeu, quem era de outra nação era considerado gentil, né? E aí Pedro, ele entra numa grande questão com os irmãos de Jerusalém, né? Eles estão lá pregando o evangelho, agora eles são judeus, nós chamamos hoje, né, uma palavra moderna de judeus messiânicos, né? Judeus que continuam se exercendo a lei de Moisés, mas dessa vez com o Messias já manifesto, né? A messianidade de Cristo já revelada. E aí há um conflito. Não, mas parece que a salvação é só para os judeus. Era um judeu que nos salvou. Jesus era judeu, então só os judeus devem ser salvos, quando na verdade não era, né? O evangelho de Cristo, a salvação em Jesus foi para todos os povos. E aí eles estão explicando, aí versículo 18 diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Que coisa maravilhosa, né? E aí versículo 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, que é uma região que nós estamos indo agora, certo? Da antiga Antioquia, que na verdade tinham duas, né? Antioquia na Síria e tinha uma Antioquia aqui no sul da atual Turquia. E diz assim: e havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Bom, nós vamos começar agora a caminhar, né, os caminhos de Paulo, né? Já como assim que ele se converteu, né, que ele recebeu a salvação em Jesus, que ele reconheceu Jesus como Messias, ele começa então o ministério dele. Nós estamos agora nos primórdios do ministério de Paulo, certo? Versículo 26 diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez o quê? Chamados cristãos. Vocês sabem o que é cristão, né? O que significa a palavra cristão, né? Cristão, na verdade, quando foi dado esse título, nós recebemos essa palavra, né? Aquele que serve a Jesus, independente de religião, né? Da igreja, na verdade, é considerado cristão. Mas quando foi falada essa palavra pela primeira vez, era no sentido de mini-cristos. A palavra grega para cristãos, cristãos, né, no plural, era diminutivo, era a imitação de outra pessoa, de um Cristo, ou seja, eles eram mini-cristos. Mas não no sentido de que eles têm o mesmo poder de salvação, eles também são salvadores, eles também são messias. Não, no sentido de que mini-cristos, de que eles estavam fazendo exatamente o que Jesus fez. Eles estavam falando exatamente o que Jesus falava. Os sinais estavam acontecendo exatamente do jeito que aconteceu com Jesus. Os milagres ocorreram exatamente como aconteceu nas mãos de Jesus, na palavra de Jesus, na mensagem de Jesus. E aí, pela primeira vez, então os judeus convertidos e agora também os gentios que aceitaram Jesus, eles eram chamados de cristãos, ou seja, a graça de Deus foi tão grande, foi tão envolvente, que eles começaram a ver as maravilhas de Deus e a crer que realmente Deus podia fazer milagre através do nome de Jesus, e eles realmente conseguiram atingir esse objetivo, né? E aí todos começavam: ali tem um cristão, ali tem um cristão, ali tem uma cristã. Não é no sentido de que ele está seguindo uma religião, mas é no sentido de que ele está fazendo o que o mestre deles ensinou. Então nós já estamos falando aqui de uma segunda geração dos apóstolos, né, dos discípulos, daqueles que ouviram a palavra não diretamente de Cristo, mas ouviram a palavra dos discípulos de Jesus. Então eu quero trazer para nós hoje essa reflexão. Se o mundo olhasse para nós hoje, como nós seríamos chamados? Será que nós teríamos o direito hoje de sermos chamados de cristãos? Eu não posso ser cristão simplesmente por acreditar em Cristo.
Eu tenho que ser cristão porque eu faço as coisas que Cristo fez. Eu falo as coisas que Cristo falou. Eu prego a palavra que Jesus pregou. Os irmãos estão entendendo? Nós temos muito mais responsabilidades do que simplesmente nós dizermos, eu sigo a Cristo. Seguir a Cristo. A palavra do Senhor diz assim, Jesus um dia perguntou para os seus discípulos, né? Vocês querem vir comigo? Né? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Eles disseram, não, mestre, nós queremos te seguir. Qual foi a resposta? Larga tudo e me Deixa tudo e me segue. Larga tudo, pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, cruz no sentido de que eles não precisam ser crucificados para serem cristãos. Eles têm uma carga, eles têm uma responsabilidade. Nós, quando aceitamos Jesus, nós não podemos ficar com essa bênção só para nós. Nós temos que compartilhá-la, né? Nós temos que levar adiante. E nós estamos aqui nessa viagem, como eu falei agora no início, nós temos que perguntar para Deus, para que eu vim aqui? Foi Deus que nos deu esse presente, não foi? Foi Deus que nos abençoou, que deu saúde, que encaminhou as coisas, que preparou, né? Eu sempre falo, Deus é um Deus que Ele prepara todos os detalhes, quando Deus pensou em criar a VPI, Ele já pensou em te abençoar no dia de hoje. Você crê dessa forma? Amém. Deus já pensou em te abençoar nessa viagem. Então, tudo tem um propósito de Deus. Só que nós temos que hoje, a partir de hoje, vamos fazer uma reflexão. Para que eu estou aqui? Por que eu estou lendo a Bíblia? Para que eu estou caminhando nos passos dos primeiros cristãos? Não é? Daqueles que pregaram a palavra, que seguiram a Cristo. Nós temos um objetivo, nós temos os nossos alvos a serem atingidos, mas nós temos que entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? E eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui estão, irmãos e irmãs, todos vocês aqui, Deus tem um propósito na vida de vocês. Amém. E eu creio que Deus trouxe muitos aqui para fazer uma transformação. Amém? Deus vai transformar a sua vida, vai fazer algo extraordinário. Que você possa, como Pedro estava explicando para os irmãos de Jerusalém, olha, eu cheguei lá na Antioquia, um lugar de gentios. Lá tem pessoal de Cirene, Cirene é o pessoal da Etiópia, né? Olha, lá tem egípcios, lá tem pessoas da Síria, tem sírios, tem egípcios, tem, né, africanos, né, que hoje é da África, o Cirene da África. E tem o povo lá, uma etnia diversificada, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Eles receberam a palavra de salvação de Jesus e todos eles estão cheios do Espírito Santo. Então, assim, foi um movimento maravilhoso que ocorreu porque havia transformação, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes vão ver a nossa transformação não simplesmente porque eu vou falar para lá, eu fui transformado. Olha, você pode até testemunhar, mas as pessoas só vão acreditar a hora que o seu testemunho mudar, não é? A hora que as suas palavras começarem a mudar, a hora que você começar a falar e as pessoas começarem a entender, ela está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero que você traga no teu coração isso. Para que eu vim nessa viagem? E eu posso talvez dar uma resposta que não seja para todos, mas talvez para muitos, ou talvez seja o que todos estão esperando. Nós estamos aqui porque Deus quer nos encher do seu Espírito Santo. Amém. Amém? E que nós sejamos transformados e também possamos transformar outras vidas. Nós temos que, sabe, muitas vezes confrontar o nosso próprio eu. Nós temos que confrontar as nossas vontades, não é verdade, irmãos? Nós temos que passar por cima dos nossos objetivos pessoais para fazermos a vontade de Deus. Eu sei que muitos aqui, para estarem aqui, abriram mão de muitas coisas, não foi? Tiveram que, para você fazer isso, você teve que deixar de fazer outras coisas, porque Deus quis que fosse assim. E eu tenho certeza que vai trazer bênçãos sobre isso. E eu gostaria de encerrar nesta manhã falando para você que Deus, Ele é maravilhoso. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós queremos conhecer do Senhor. Como disse o profeta Oséias, né? No capítulo 6 ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus eu quero. É interessante que tem até uma música que é cantada que diz assim, né? Mais de ti, menos de mim, né? Que Deus possa realmente tirar as nossas coisas, né, que são pessoais nossas, muitas vezes nós somos até egoístas, não é verdade? Que Deus possa tirar isso e colocar as coisas dele, amém? Que o objetivo do Senhor seja alcançado, que o propósito do Senhor seja manifesto na nossa vida e que verdadeiramente a palavra de Deus seja pregada e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Deus tem muitas bênçãos a dar para cada um de vocês ainda nessa viagem. Amém. E a mais importante é você aceitar Jesus como Salvador, reconhecê-lo como Senhor da sua vida e também poder dizer assim, eu sou um cristão. Não sou um cristão porque eu falo que sou. Eu sou um cristão porque eu sigo os passos de Cristo. Amém? Amém. Deus possa abençoar a todos. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Vamos orar, vamos curvar nas suas cabeças. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, como nós já oramos.
Nós somos gratos a Ti pelo Teu Espírito Santo, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E nós queremos Te pedir neste momento, visita o nosso coração, do Teu filho, da Tua filha que aqui está nesta caravana. Senhor, eu sei que pessoas vieram aqui cheias de alegria porque estão fazendo uma viagem, mas talvez tenham um vazio no coração. Senhor, mas esse vazio vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos trazer luz, que vai trazer direção, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente sermos chamados de cristãos, Pai amado, aqueles e aquelas que vão fazer a vontade de Cristo e vão seguir os passos de Jesus. Deus, traga transformação para nós, para cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A partir de agora nós vamos começar a caminhar aí. Timur vai falar com a gente daqui a pouco. Nós temos a certeza que nós vamos começar a relembrar os tempos de Paulo.